Educação à distância, mudando realidades. Olá! Iniciamos agora a nossa quinta e última aula da disciplina de operações de cooperativas. Nessa aula nós vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos da aula 1, 2, 3 e 4 e vamos nos preparar para a avaliação da disciplina. Eu sou a professora Denise Tontiucci e me acompanha nessa disciplina a professora Adriana Zansky. Oi, professora, tudo bom? Tudo bem, Denise? Então vamos lá, né? Vamos nos preparar para essa prova dessa disciplina que tem tantos assuntos interessantes, né? Isso, obrigada. Vamos falar então do conteúdo da aula? Primeiro vamos falar do conteúdo dessa aula, nós vamos falar sobre operações de cooperativas, conceitos e definições, vamos trazer a questão de contratos e relações contratuais das cooperativas, vamos falar um pouquinho sobre agricultura familiar, cooperativas e mercados institucionais, logística na comercialização via mercados institucionais e outros canais de distribuição, beneficiamento e processamento, comércio justo e ético e operações de cooperativas e inclusão social, além de abordar a questão de sustentabilidade e cooperativismo. Primeiro vamos falar então um pouquinho dos objetivos da nossa aula. Esses objetivos são os objetivos gerais da disciplina, que é a questão de entender as operações cooperativas e como elas podem auxiliar na sustentabilidade da cooperativa, com foco nas cooperativas agrícolas e agropecuárias. Então, além de entender o papel das operações na sustentabilidade das cooperativas. Primeiro, então, vamos tentar conceituar o que são operações de cooperativas, tema da nossa aula, conceito da disciplina. Essas operações é tudo o que é realizado pelos cooperados através das cooperativas. São as operações que caracterizam o ato cooperativo, os quais podem ser realizadas apenas por cooperativas. Então, quando a gente vai falar de operações de cooperativas, a gente tem esses dois grandes conceitos. A ideia de tudo que é realizado por uma cooperativa. Uma operação de cooperativa só pode ser realizada por uma cooperativa e está ligada ao ato cooperado. O ato cooperativo. O ato cooperativo está ligado a essa questão que a cooperativa pode te ajudar a realizar e só pode ser realizado por meio da cooperativa. A gente cria algumas diferenciações, às vezes existem alguns tipos de contratações que tentam se passar por uma contratação por uma cooperativa, mas na verdade é só uma maquiagem. E aqui a gente quer esclarecer isso. Mas mais do que isso, queremos falar também sobre algumas questões que são básicas da cooperativa, como por exemplo a diferença de lucro e sobras, e queremos também falar um pouquinho sobre a logística, os mercados de distribuições e essas questões que vão ajudar na sustentabilidade e longevidade da cooperativa. Primeiro vamos começar com esse conceito de diferença entre lucros e sobras. A gente sabe que no sistema capitalista a gente tem todo um sistema voltado ao alcance da meta específica, que é o lucro. O lucro é o resultado financeiro positivo que a empresa obtém quando ela consegue ter mais receitas do que despesas. O lucro é o principal objetivo das empresas, que mantém seu foco na produção e na constante maximização do lucro. Por outro lado, existem empresas que atuam com outra lógica. Esse outro pensamento baseia-se em valores éticos e transparência, solidariedade, democracia, igualdade e responsabilidade. A valorização do indivíduo é maior do que o capital e essas empresas são as cooperativas. Nas cooperativas a gente não trabalha com lucro. As cooperativas procuram promover um equilíbrio dinâmico entre a satisfação pessoal e a satisfação coletiva, paralelamente aos resultados econômicos e sociais da organização. É importante entender que a cooperativa ela é uma organização social, é um conjunto, um coletivo de pessoas que se unem com um objetivo financeiro, social e ambiental. Esses objetivos vão ser alcançados quando a cooperativa vai exercer uma atividade que tem finalidade econômica, mas tem também a finalidade de melhorar a qualidade de vida do cooperado e do ambiente ao seu redor. Por isso, a gente fala que, na sua prática, a cooperativa ela não tem lucro. O objetivo da cooperativa não é ter lucro. Um exemplo que eu posso dar para isso, na prática, é como são feitos os preços das tarifas cobradas ao cooperado que vai, por exemplo, utilizar os serviços da cooperativa. A gente pode dar exemplo, por exemplo, numa torrefação de café, como a gente viu a externa, né? A torrefação de café, imagina que a gente vai fazer aí, por exemplo, uma cooperativa para trabalhar o café e o cooperado vai pagar um certo valor para ter esse serviço do café torrado.
esse valor que vai pagar é uma tarifa que tem que ser calculada de modo a cobrir o custo que a cooperativa vai ter com essa torrefação de café. Seja os custos, por exemplo, administrativos, de manter o escritório, que o escritório às vezes tem que contratar um contador, tem que contratar uma secretária, às vezes tem que ter um ponto que pode ser alugado, tem que ter conta de água, conta de luz, várias contas para manter esse escritório, papelaria. Até também a máquina que vai fazer a torrefação de café, os funcionários ligados a essa torrefação, ou seja, todo o custo direto e indireto envolvido nesse processo produtivo. Então, quando você vai escolher qual tarifa você vai cobrar para cobrir esse custo, muitas vezes, por um motivo de prudência, é razoável cobrar um valor um pouquinho mais seguro, ou seja, um pouquinho maior, o suficiente para você cobrir o custo e não correr risco de faltar valor financeiro para cobrir a cooperativa e depois deixá-la descoberta financeiramente e chegar a uma situação de falência. O que acontece muitas vezes é que, por esse motivo de prudência, é cobrada uma tarifa um pouquinho mais alta do que o suficiente para cobrir os custos e, ao final do ano, quando a gente vai fazer a apuração de todas as receitas e todas as despesas, o que a gente descobre é que sobrou um pouco de dinheiro na cooperativa. Quando tem essa sobra na cooperativa, isso não é lucro. Isso é simplesmente um valor que foi cobrado a mais do que precisaria ser cobrado para cobrir todos os custos da cooperativa. Por isso nós chamamos esse valor de sobra. O conceito de sobra é diferente de lucro em quesito tributário, não é tributada a sobra, porque ela não é um rendimento, não é um rendimento do negócio, não é um resultado financeiro positivo, por exemplo, da minha torrefação de café, porque o resultado financeiro da torrefação de café está ligado ao café torrado, que vai ser comercializado por um valor maior, que vai ter valor agregado por ter passado por esse processo de torrefação. Esse valor financeiro que sobrou na cooperativa é simplesmente um valor que foi adiantado pelo cooperado quando ele pagou uma tarifa um pouco maior do que ele precisava ter pago para cobrir simplesmente os custos do serviço que a cooperativa está prestando. E por isso esse valor é devolvido para o cooperado, não em sua totalidade, numa parte, outra parte é retida dentro da cooperativa, parte para fazer um fundo de segurança dentro da cooperativa e parte também para um fundo de capacitação, que tem a intenção de capacitar todos os cooperados para desenvolver realmente o potencial humano, que é um dos interesses do desenvolvimento humano e da função social da cooperativa. Queria saber se ficou claro esse conceito. É muito importante entender que existe uma lógica de pensamento por trás da diferença de lucros e sobras. Se você ainda tem qualquer dúvida sobre esse assunto, mande para a gente. Adoraria ler sua dúvida aqui, comentar, esclarecer. A gente vai ver então aqui no slide, lembrando que essa é uma das principais diferenças entre uma empresa comum e empresa cooperativa, na qual cada cooperado tem o mesmo direito de voto das demais decisões nas decisões da empresa, independente do capital investido. Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspirações. Podem ser aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais. Comuns por meio de uma empresa democraticamente controlada. A gente fala democraticamente pela questão da decisão em assembleia, né? Como qualquer organização, existem custos de manutenção, aluguel, energia elétrica, equipamentos, que devem ser pagos pelos associados, nesse caso, os cooperados. Esse pagamento efetiva-se por meio da cobrança de uma taxa de administração proporcional aos serviços utilizados pelo cooperado na cooperativa, pelas operações realizadas para cada cooperado. A taxa de administração é a fonte de receitas da cooperativa para pagar as suas despesas. Quem decide o tamanho dessa taxa de administração são os próprios cooperados em assembleia. Na assembleia são apresentadas e analisadas todas as informações contábeis da cooperativa pelos seus gestores financeiros. Em síntese, sobras e lucros têm diferença em relação à sua origem, em relação ao seu cálculo e à tomada de decisão em relação ao seu destino. Dessa forma, considera-se que são essencialmente diferentes. Se eu fizer uma pergunta assim, lucros e sobras é a mesma coisa? Espero que você saiba responder. A minha pergunta fica aberta aqui. Você gostaria de responder lucro e sobra é a mesma coisa? Aguardo a sua resposta. A gente vê que em relação aos contratos e relações contratuais das cooperativas, a base das empresas cooperativas são a ajuda mútua, a solidariedade e a democracia, além da participação.
As cooperativas diferenciam-se das demais empresas por serem, ao mesmo tempo, uma associação de pessoas e também uma empresa. Logo, para desempenhar bem seu papel, deve equilibrar-se essa dupla característica, o aspecto social e o aspecto econômico. Quando a gente fala nisso, a gente vai pensar muito nessa questão da terceirização. A gente está pensando, então, no aspecto social e no aspecto econômico. Quando eu falo no aspecto econômico, eu quero dizer que as pessoas se unem numa cooperativa, principalmente para melhorar o aspecto do retorno financeiro que elas esperam ter com o seu trabalho. Cooperativa, então, é formada muitas vezes com o mesmo intuito de uma empresa, no sentido de dar o melhor retorno financeiro para a vida do cooperado. O cooperado deseja ter mais retorno, por isso ele se organiza assim, para cortar o intermediário e não precisar trabalhar para alguém que vai receber grande parte do lucro do que o seu trabalho gera e só depois você receber uma pequena parte dos seus resultados na forma de salário. O cooperado ele vai se unir coletivamente para ter acesso a maior fonte de capital, a melhores empréstimos, para conseguir adquirir máquinas e equipamentos, mas ele, apesar de ter todo esse interesse de retorno econômico, tem também sempre uma função social. Essa função social é exercida toda vez que o cooperado se envolve na capacitação da sociedade. Então é muito comum, quando a gente vê cooperativas, a gente vê cursos que abrem para a sociedade, para melhorar a consciência dos cooperados, a sabedoria, o conhecimento a respeito das áreas específicas, vários assuntos especializados. A gente às vezes vai ver cooperativas de trabalho que vai fazer treinamentos em relação, por exemplo, a artesanatos, ou quando a gente vê cooperativas financeiras como bancos, que vão dar treinamentos de educação financeira familiar. São muitos, então, os treinamentos que a gente tem ligados à cooperativa e a sua função social não para por aí. A gente vai ter todos os impactos ligados à relação contratual que a cooperativa faz dentro da mesma sociedade onde ela está inserida, dentro do município, dentro das organizações que estão ali mais próximas. Isso na economia é uma coisa muito valiosa, muito importante, porque quando a gente deixa o capital, o recurso financeiro circulando ali dentro de uma pequena sociedade, isso faz essa sociedade crescer economicamente. Agora, esse crescimento tem que ser responsabilizado, tem que ter cuidado, não pode ser feito de qualquer jeito. Um dos temas que a gente puxa quando a gente está falando disso é a questão da terceirização. O processo de terceirização ele é comum na gestão pública e na gestão privada, quando a gente pega, principalmente a gente pensa em uma empresa, e essa empresa foca em exercer a sua atividade fim. Ela faz o que ela tem maior finalidade em realizar e muitas vezes terceiriza parte dos serviços que ela presta, normalmente os serviços não essenciais ou serviços que não são a sua finalidade total. O maior exemplo disso são as terceirizações de serviços como, por exemplo, de manutenção, de limpeza, serviços ligados a coisas que podem ser eventuais, mas que a gente precisa ter um certo monitoramento. A cooperativa pode atuar, sim, em questões ligadas a essa, parecido com a questão de terceirização. Como que acontece isso? Muitas vezes a gente pode organizar uma cooperativa de trabalho e essa cooperativa de trabalho vai ser contratada por uma empresa para a gente ter contratação de serviços específicos. Pode até ser uma cooperativa de jornalistas, ou de profissionais de limpeza, ou de mecânicos, ou de profissionais que dão manutenção em ar-condicionados, várias coisas nesse sentido. O que acontece é que a gente tem que ter consciência que terceirização não pode ser obrigada. A gente só tem a terceirização formalmente constituída e realmente intencionalmente cumprindo sua função social envolvendo uma cooperativa, quando a empresa tem a intenção de contratar uma cooperativa para exercer essa função dentro da sua empresa. E não quando a gente vê, acontece algumas coisas que a gente observa na realidade, mas que não está certo, que é o seguinte: a empresa tem a intenção de contratar um funcionário. Aí o que ela faz? Ela faz várias entrevistas e escolhe um funcionário. Depois que ela escolheu esse funcionário, ela fala assim: para você trabalhar aqui dentro da minha empresa, você tem que ir lá e se filiar àquela cooperativa, tem que se tornar cooperado, porque eu só contrato por meio da cooperativa. Isso aí, gente, não está correto. Isso aí é uma maquiagem que é feita para burlar as leis trabalhistas, tá? Então a gente tem que pontuar essa questão da diferença entre uma empresa contratar uma cooperativa para prestar um serviço e o contrário, uma empresa fazer uma caça de talentos, escolher aí um processo seletivo, escolher um funcionário, e ao invés de contratar esse funcionário diretamente, ela fazer esse funcionário passar por cooperado, para ela fazer essa maquiagem contábil, essa maquiagem tributária para driblar as leis. Porque isso é uma maneira que às vezes acontece de utilizar uma cooperativa para fazer um tipo de
sonegação fiscal, um tipo de maquiagem mesmo, que não deve ser feita. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nos slides. A gente vê que a terceirização, então, ela constitui-se numa prática empresarial, aqui no slide, ela constitui-se uma prática empresarial que permite às empresas concentrarem seus esforços em suas atividades essenciais, deixando para terceiros a responsabilidade pela administração e operacionalização de serviços acessórios da produção principal. Recentemente vem crescendo muito o interesse pela terceirização por intermédio das cooperativas de trabalho, simplesmente devido à redução dos encargos trabalhistas, porque o cooperado de trabalho, gente, ele não tem FGTS, não tem 13º, não tem outros direitos que o assalariado tem. Porque quando ele está numa cooperativa de trabalho, ele está ali praticamente como um autônomo, ele está exercendo serviço autonomamente, ele não está sendo funcionário de carteira assinada da empresa. Somente pode ser considerado autêntico cooperativismo aquele baseado nos princípios da adesão livre, da gestão democrática, sem fins lucrativos, da prestação de serviços aos associados e exercitado com a ausência dos pressupostos identificadores da relação de emprego. Esse slide é bastante importante. A gente vai tentar conceituar a diferença entre uma relação que tem uma relação de emprego, de subordinação entre os chefes, os dirigentes de uma empresa e um funcionário, e essa relação de terceirização por meio de uma cooperativa, principalmente. Que é a questão, para a pessoa ser cooperado, ela tem que ter adesão livre. O que é adesão livre? Você só entra na cooperativa se você quiser, se você tiver interesse genuíno em participar da cooperativa. Porque a cooperativa ela tem uma função ideológica por trás, ela tem essa função coletiva por trás. Ela é uma empresa democrática, onde todos votam, todos têm que estar ligados à sua função principal da empresa, os seus objetivos de longo prazo, quais são as decisões que a empresa vai tomar, que a cooperativa vai tomar, para ela ter sustentabilidade de longo prazo. Por isso, a gente não pode permitir que haja esse tipo de questão de haver uma relação que tem características de emprego, mas que está sendo utilizado uma cooperativa para fantasiar aí que não é um emprego, para fantasiar um processo de terceirização só para desviar de alguns direitos trabalhistas que a relação de contratação de terceirização de uma cooperativa não tem. Não tem carteira assinada, por isso não tem 13º, não tem FGTS, não tem férias remuneradas. Ela é outro tipo de relação. Dúvidas sobre isso? Professor, alguém mandou algum comentário? Ainda não. Pessoal, nós estamos abertos a dúvidas. Eu sei que esses assuntos são profundos, Fiquem à vontade para mandar as dúvidas, tá? Vamos falar então um pouquinho mais sobre contratos e relações contratuais das cooperativas. A gente vai dizer que não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços da cooperativa. Imagina que a gente tem uma cooperativa aí de mecânicos que vão prestar serviços de manutenção mecânica. Se uma empresa contrata a nossa cooperativa para fazer esse serviço de prestação de serviço mecânico, não existe vínculo empregatício entre a empresa que contratou a cooperativa e os cooperados. Os cooperados estão vinculados à cooperativa e a cooperativa tem uma relação contratual com a empresa que está a contratando. E com isso a gente termina esse tópico de contratação, relações contratuais, e vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão da logística. Ter um bom produto não basta, por melhor que ele seja. É preciso que esse produto chegue até o cliente certo, na quantidade certa e no momento ideal, ou seja, na melhor hora. Para isso acontecer de forma mais perfeita possível, alguns fatores são essenciais. E aí entram os conceitos de logística. Logística é um ramo de gestão cujas atividades estão voltadas ao planejamento da armazenagem, da circulação, pode ser por meio da terra, do ar, do rio ou do mar, e da distribuição de produtos. Normalmente, para uma eficiente distribuição, são utilizados outros meios, atores intermediários nos processos de produção, comercialização e consumo das mercadorias. O que nós vamos discutir aqui é que alguns canais de distribuição são importantes para a gente ter realmente uma logística funcional. O custo seria muito alto para uma cooperativa montar pontos de venda em vários lugares do país onde há consumidores para os seus produtos. Para resolver o problema, surgem os canais de distribuição. Por meio de contatos comerciais, os chamados intermediários,
distribuem e disponibilizam os produtos a todo o público consumidor em diferentes regiões. Esses intermediários representam a cooperativa, distribuem e até vendem o que é produzido pelas cooperativas, oferecendo eficiência e eficácia na distribuição. Mecanismos de uma rede por meio da qual o produto da cooperativa chega ao mercado, essa rede mantém contato com os clientes e realiza uma série de atividades fundamentais, que vão desde a geração de demanda, ou seja, geração de consumo por meio das propagandas, de mostrar realmente o produto, de incitar realmente a compra, até a entrega física do produto. Então, quando a gente fala de canais de distribuição, essa é uma discussão muito importante para a longevidade e para a expansão de uma cooperativa. Quando surge uma cooperativa, muitas vezes ela encontra o mercado consumidor ao seu redor, ali dentro do município, na comunidade ali ao redor, e isso muitas vezes consegue manter a cooperativa por um bom tempo. No entanto, quando a gente fala em aumentar o número dos cooperados, aumentar realmente o fluxo de atividade da cooperativa, é muito importante pensar em expandir essa cooperativa para outros mercados consumidores, que podem estar fisicamente mais distantes do que o local onde a cooperativa está instalada. Por isso nós falamos de ter esses canais de distribuição. Os canais de distribuição vão fazer relações de comércio, vão realmente levar o produto para mais longe. A gente sabe que entre as cooperativas existe uma rede muito interconectada e que nós vemos aqui, normalmente uma cooperativa adquire insumos de outras cooperativas. Por exemplo, uma cooperativa de produção de tecido compra algodão de outra cooperativa que produz algodão. E depois de produzido esse tecido, ela vende para uma cooperativa que produz roupas, né? Isso aí já fortalece um canal de distribuição dentro do processo produtivo. Normalmente as cooperativas tendem a priorizar esse comportamento bastante humano, bastante socialmente justo, ambientalmente correto, que é executado por outras cooperativas. O que a gente pode pedir aqui, que a gente está tentando lembrar como um fator importante, é que pensar em canais de distribuições é muito importante para pensar a qualidade de sobrevivência de uma cooperativa, porque no longo prazo é muito importante ter vários consumidores diferentes, para a gente não depender de um só consumidor que pode simplesmente trocar de fornecedor, não comprar mais a cooperativa, e isso pode comprometer a qualidade de vida da cooperativa, pode chegar a decretar uma falência na cooperativa. Então aqui a gente está falando de canais de distribuição que vão melhorar os aspectos da logística e que podem fazer os produtos da cooperativa chegarem mais longe. Vamos falar um pouquinho de beneficiamento e processamento? Beneficiamento, então, é quando a gente transforma o produto, acrescenta valor ao produto. Processamento são processos de fazer esse tipo de mudança e agregação de valor. O processamento e o beneficiamento dos produtos da cooperativa são os passos fundamentais para agregar valor aos produtos. Os economistas gostam muito dessa palavra, agregar. Agregar significa adicionar. Eu posso ler assim: adicionar valor aos produtos, vender produtos mais elaborados, de valor maior. Por exemplo, uma coisa é vender laranja natural, outra coisa é vender suco de laranja. O suco de laranja tem mais valor agregado do que a laranja natural. E se você processa isso um pouco mais e transforma num bolo de laranja, você está falando de mais valor agregado ainda. Maior valor agregado tem um maior valor de venda no final, que a gente chama valor venal, e isso também tende a dar um lucro maior, não porque o resultado proporcional seja maior, mas porque o volume da venda tende a ser maior. Então isso tem uma relação muito positiva para fortalecer a finalidade econômica da cooperativa. Por isso a gente defende muito a questão de agregar mais valor aos produtos. Se você consegue vender o café torrado em vez do café in natura, você está vendendo um produto de maior valor agregado. Se você consegue um mercado consumidor para comprar o seu café não só torrado, mas também moído e já embalado, pronto para consumo, você está falando de um valor agregado ainda maior. E assim é feito para vários outros produtos. Uma coisa é vender o boi vivo, né, a carne do boi vivo, outra coisa é vender o boi abatido, né, como o frigorífico comercializa. Tudo isso são processos de beneficiamento e agregação de valor. Nós temos então uma grande argumentação da importância desse processo de beneficiamento para a gente ter também uma melhoria na qualidade do produto comercializado, uma maior especialização do produto
comercializado. Quanto maior o beneficiamento, mais você consegue especializar o produto, mais você consegue diferenciar o produto dos seus concorrentes, mais você consegue dar um valor especial pelo produto ser feito de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira mais realmente peculiar. E isso aí é muito positivo, traz oportunidades econômicas muito importantes e tem que ser uma coisa que tem que ser considerada como um dos caminhos de expansão de uma cooperativa. Se uma cooperativa está pensando em expandir, um dos caminhos é pensar em aumentar o beneficiamento, o processamento dos seus produtos, para que com isso aumente seu valor agregado, consiga entregar um produto mais pronto para o consumo, um produto mais elaborado e que com isso tenha um valor de venda um pouco maior. Veja a castanha, né? A castanha com casca, ela tem um valor muito, muito abaixo do que aquela castanha que já foi torrada, já foi embalada, já está pronta para ser vendida, ou pode até ser exportada. É uma diferença enorme de valor, né? O açaí, todos os produtos, né? O leite, que vai fazer o iogurte, que vai fazer a manteiga, que vai fazer o queijo, o açaí, que ele pode ser retirado da polpa, pasteurizado, embalado, congelado, pode ser até exportado também. E aí existe uma diferença enorme de valor de você retirar aquilo, né, da natureza e processar e embalar e colocar para venda, né? Esse é o beneficiamento. São excelentes exemplos. Muito, muito bem levantado, como a professora falou. Uma coisa é vender a fruta in natura, outra coisa é vender a polpa da fruta, né? Todos os processos de beneficiamento que preparam o produto mais para o consumidor final têm um valor adicionado que é muito importante, né? Tem um resultado desse valor adicionado no resultado econômico das famílias envolvidas na cooperativa fazendo a atividade. E a nossa intenção ao trazer esse conteúdo é lembrar dessa estratégia toda vez que você pensar em expandir a atividade de uma cooperativa. Quando essa for a operação a ser pensada dentro de uma cooperativa. Está em assembleia, tem sobras, vocês estão decidindo o que fazer, talvez daria para fazer um reinvestimento dentro da cooperativa, estão pensando em expandir a atividade da cooperativa, pense sempre no beneficiamento e processamento. Como que seu produto pode ter mais valor agregado, para ele ter valor realmente melhor de venda, para você ter um resultado econômico melhor dentro da sua atividade econômica. Concluído esse tópico, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a agricultura familiar. No Brasil, a agricultura familiar tem um papel muito importante. A agricultura familiar ela é a principal fonte de atividade econômica de quase 90% dos municípios que têm menos de 20 mil habitantes no Brasil. Então, pense nos municípios até 20 mil habitantes. São os menores municípios do Brasil. Nesses municípios, 90% deles têm a sua atividade econômica principalmente ligada em relação à agricultura familiar. Sejam próprios agricultores, seja feira de vendas de comércio, de produtos desses agricultores, seja de outras atividades ligadas ao transporte, ao beneficiamento dessa produção da agricultura familiar, às vezes algum processamento que alguma empresa promove dessa agricultura familiar, tudo isso gera cerca de 90% da atividade econômica direta ou indireta dos municípios menores do Brasil, está ligada à agricultura familiar. Por esse motivo, a gente achou prudente trazer um tópico, já que a nossa disciplina tem um foco nessa questão do ramo da agropecuária, do cooperativismo, vamos falar um pouquinho sobre a agricultura familiar no Brasil. Então, a agricultura familiar configura-se pelos pequenos produtores, trabalhadores rurais, meieiros, lavradores e outros atores sociais antigamente marcados pelo estigma da pobreza e da irrelevância da sua produção. Por isso, não havia devida atenção do poder público sobre as suas atividades. A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não familiar ou agricultura convencional. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. O agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e de moradia. A diversidade produtiva também é uma das características marcantes desse setor. Falando então sobre a diversidade produtiva, a gente tem esse infográfico que foi produzido pelo Ministério do Desenvolvimento da Agricultura, que tem bases nos dados do Censo da Agropecuário de 2006. Então, esses dados trazem para a gente que de toda a mandioca produzida no Brasil, 87% é feita pela agricultura familiar.
De todo o feijão consumido no Brasil, 70% vem da agricultura familiar. Do nosso milho, 46%. Do café, 38%. Do arroz, 34%. Do trigo, 21%. E da soja, 16%. O que a gente vê aí é uma característica muito peculiar da agricultura familiar, que atende muito um interesse nacional, que é a questão da segurança alimentar. A segurança alimentar é alcançada quando a gente consegue produzir aquilo que a gente consome. Muitas vezes isso não é tão interessante economicamente, porque acontece sim de nossos parceiros comerciais conseguirem produzir alguns produtos, principalmente agrícolas, de uma maneira muito mais eficiente do que a gente. No entanto, como a questão de comércio internacional é sempre bastante delicada, e quando a gente passa mudanças de governo, mudanças de políticas públicas, a gente sempre está sujeito a rever os contratos de comércio internacional. Uma das coisas que os políticos e a política pública se preocupam muito é saber como que está a nossa segurança alimentar, quanto da nossa alimentação a gente consegue produzir aqui no nosso próprio país. Isso é muito ligado à questão da agricultura familiar. Porque a grande agricultura, a agricultura convencional, que a gente chama, normalmente ela está focada em produtos ligados ao consumo no mercado internacional. Hoje em dia a gente planta muita soja aqui no nosso estado. A soja ela é muito plantada aqui porque ela é um produto muito consumido internacionalmente. É um produto muito bem cotado, um preço muito alto no comércio internacional e comercializado num volume muito grande de mercadoria. Existe uma demanda muito grande por soja no mundo. Em outras palavras, existem muitos consumidores interessados em consumir muita quantidade de soja no mundo. Por isso, a agricultura convencional, a agricultura não familiar, aquela que parece mais uma empresa, a gente está falando de grandes propriedades, normalmente ela foca muito na produção de soja. Gado de corte também. São dois produtos que a gente tem bastante inserção no mercado internacional. Só que isso aí não atende bem aqueles conceitos de segurança alimentar. A segurança alimentar é atingida quando a gente consegue produzir aquilo que nós consumimos na nossa mesa. No nosso almoço, café da manhã, normalmente arroz, feijão, farinha, ovos, carnes, salada, coisas que muitas vezes são produzidas pela agricultura familiar. É preciso sim incentivar essa produção para a gente atingir essa questão de segurança alimentar e também como uma grande fonte de distribuição de renda e condição de crescimento econômico, principalmente para as pessoas de famílias mais pobres. A gente está atingindo duas finalidades que se complementam. Uma é a qualidade de vida de toda a população que se alimenta desses produtos produzidos pela agricultura familiar. Outra é a qualidade de vida dessas pessoas ligadas à agricultura familiar, que normalmente estão entre as camadas de pessoas mais carentes da nossa sociedade. Então, existe sim uma intenção muito grande, com muitos bons argumentos, de por que defender a agricultura familiar. E o cooperativismo pode ajudar nisso. A gente vê no slide que a agricultura familiar possui, portanto, importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Na agricultura familiar, a mão de obra é da própria família, a renda familiar é vinculada ao próprio estabelecimento, existe o gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. O principal apoiador da agricultura familiar é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. O PRONAF tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Por meio dele, agricultores familiares podem acessar várias linhas de crédito de acordo com sua necessidade e de acordo com seu projeto. Para isso, é preciso a declaração de aptidão ao PRONAF, ou DAP. É ela que identifica o produtor como agricultor familiar e é o principal documento de identificação e qualificação da agricultura familiar. Em outras palavras, é a identidade do agricultor familiar, o DAP. Sem esse documento, o agricultor familiar não é reconhecido enquanto uma categoria profissional. A categoria profissional de produtor rural vem sendo cada vez mais reconhecida e ganhando importância no nosso país.
Então, a gente vai ver a importância disso, esse reconhecimento, está ligado principalmente a essa questão de acessos de linhas de crédito. O Pronaf vai fornecer linhas de créditos com taxas de juros bastante baixas e, além de taxas de juros baixas, vai ter também processos de créditos que vão dar bastante carência, ou seja, a pessoa pode pegar um empréstimo e ficar 1 ano ou 2 sem pagar, esperando para pagar a primeira parcela, isso de acordo com o combinado no contrato. E o que a gente vai ter, só depois de 2 anos, a gente vai ter aí, a primeira parcela vai ser paga. Esse processo de carência é bastante importante porque vai dar a oportunidade para o agricultor familiar começar a trabalhar com aquele projeto que ele está desenvolvendo no seu empréstimo e começar a ter os primeiros retornos para só depois pagar as primeiras parcelas de empréstimo. Isso aí dá a possibilidade de trazer novos projetos de modernização e ampliação da produção dentro da agricultura familiar. O Brasil vem investindo em agricultura familiar já há umas 2 décadas e isso tem sido muito importante, principalmente para interromper um processo que a gente vinha vivendo no passado de concentração de renda. Na década de 60 e 70, o Brasil cresceu muito economicamente, só que esse crescimento aconteceu com muita concentração de renda. Eu digo isso para dizer o seguinte, os mais ricos ficaram muito mais ricos e os mais pobres nem sempre se beneficiaram, em muitos anos até empobreceram mais. A partir da década de 80, a gente começa a ter aqui na nossa região do estado de Rondônia a intensificação de alguns projetos de ocupação agrária. E isso já vai estar ligado a essa questão da agricultura familiar, porque os lotes de terras que o INCRA teve processo de distribuição aqui, foram lotes pequenos, compatíveis com essa questão de classificar a pessoa como uma agricultura familiar hoje em dia. A partir desse processo aí que aconteceu no nosso estado na década de 80, e a gente teve também alguns incentivos ao produtor na década de 90, também nos anos 2000, isso dá condição para essas pessoas trabalharem a terra, produzirem nessa terra de maneira eficiente e com isso terem cada vez mais resultados financeiros para si e para suas famílias e também produzindo alimentos importantes para segurar os preços baixos da alimentação no Brasil, melhorando a qualidade de vida de todos os brasileiros ao ter alimentos baratos na mesa do brasileiro. Sem incentivo à agricultura familiar, o que a gente vai encontrar são preços exorbitantes de alimentos. E isso acontece em vários países do mundo. Em vários países do mundo a alimentação é muito cara. No Brasil, um dos motivos da nossa alimentação não sofrer uma inflação muito alta e a gente conseguir manter os preços dos alimentos bastante baixos é porque a gente tem essa produção abundante e variada vindo de vários produtores. E isso acontece devido à agricultura familiar. As linhas de créditos do Pronaf podem te dar acesso a valores menores quando você entra como produtor individual, mas você consegue empréstimos financeiros maiores quando você vai fazer um projeto coletivo. Esses projetos coletivos podem ser organizados por uma cooperativa. A cooperativa pode se organizar para pedir um projeto de agricultura familiar, entrando então nessa linha de crédito com juros bastante baixos e com a possibilidade de pagar com a primeira parcela depois de uma certa carência, depois de um tempo já de retorno do seu projeto. E, por exemplo, os cooperados podem comprar um tanque para manter o leite, ou uma máquina de torrefação de café, ou algum celeiro, uma cerealista. Alguns equipamentos e máquinas que são caros, que individualmente o agricultor não iria conseguir adquirir, mas que em coletivo a cooperativa pode dar condições de ser adquirido e que com isso fortalecer a agricultura familiar para a cooperativa com acesso às linhas de créditos de fortalecimento da agricultura familiar promovidas no Brasil. Espero que essa questão tenha ficado clara. Aqui o nosso argumento então é que a cooperativa pode ajudar os agricultores familiares, principalmente algumas linhas de créditos específicas do Pronaf. Se você ficou com dúvida disso, ainda dá tempo, mande sua dúvida para a gente pode comentar aqui no ar. Vamos partir para o outro tópico da aula de hoje. A gente vai falar sobre comércio justo e ético, acho que esse é o nosso último tópico de revisão. Quando falamos de comércio justo, tratamos da base da sustentabilidade econômica e ecológica nas relações da produção, comercialização e consumo de bens e serviços dentro do sistema cooperativista. Esta opção ética tem permitido aos pequenos produtores de países tropicais viver de forma digna a optarem pela agroecologia, como a agricultura orgânica, e assim combinar inclusão social e desenvolvimento
ao cooperativismo. A inclusão social e a sustentabilidade, o comércio justo procura criar meios e oportunidades para melhorar as condições de vida e de trabalho dos produtores, especialmente os pequenos produtores e os produtores mais desfavorecidos. Gente, a justiça social é um tópico muito importante para o cooperativismo. Quando a gente fala no comércio justo e ético, a gente está querendo focar essa questão de manter relações de trabalhos que são saudáveis, de manter relações comerciais que vão fortalecer produtos que sejam socialmente justos, ambientalmente corretos, como, por exemplo, os alimentos orgânicos, que vão ser menos agressivos para o meio ambiente, e outras alternativas, como, por exemplo, produtos mais ligados a mais naturais, menos processamentos, mais integrais, né? A gente fala daquela rede Trama Justa, né, professora, de produção de tecidos e roupas, né? Sim. São exemplos assim de produção que não agridem muito o meio ambiente e, ao mesmo tempo, formam uma rede de cooperativas onde uma vai apoiando a outra, né, vai dando os insumos para a outra produzir e, ao mesmo tempo, eles também vendem diretamente através do site, sem um atravessador, né? Então, tem alguns exemplos interessantes. Também tem aqui a gente tem a RECA, que ela não é uma cooperativa, uma associação, mas ela funciona como uma cooperativa e também trabalha vários produtos de forma sustentável e já tem um bom mercado, uma boa produção, né, já se tornou bastante conhecida. Enfim, tem muitos exemplos de cooperativas que trabalham nesse sentido, né? Nem todos as cooperativas, as empresas trabalham nesse sentido, mas é interessante quando se trabalha nesse sentido para que seja mais justo para todos, né? É uma função, né, da cooperativa. A cooperativa tem essa função de ser mais justo para todos. Então, é uma preocupação. Quando o comércio é justo e ético, ele está se preocupando quem são seus fornecedores, quem são seus distribuidores. A ideia aqui é não trabalhar com pessoas que façam, por exemplo, trabalho escravo ou que façam algum tipo de exploração dos seus trabalhadores, mas também de produtos que sejam muito agressivos para o meio ambiente. A gente sabe que alguns produtos são muito poluentes. Então, existe essa preocupação da cooperativa com a realidade social ao seu redor. A ideia aqui por trás de uma cooperativa é que ela tem que ter sustentabilidade não só para os seus cooperados, mas também para a sociedade onde esse cooperado está envolvido, seja sociedade econômica, no sentido de parceiros comerciais, seja sociedade civil, no sentido de pessoas realmente que estão inseridos ali ao redor da cooperativa. Tem algumas escolas que estão ligadas aqui na nossa revisão, a escola Dona Benta, da professora Márcia Simões, e também a escola Angelina dos Anjos, do município de Costa Marques, do professor Naldo, estão ligados aqui na revisão. Eu acredito que vão ir muito bem na nossa avaliação, né? A gente espera realmente que vocês vão arrasar nessa avaliação, tá? A gente preparou a avaliação com muito carinho para vocês. Esses são os conteúdos principais que nós vamos discutir na nossa prova. Se ficou qualquer dúvida, você quer mandar qualquer perguntinha para a gente, ainda dá tempo. Mas, no geral, esses são os tópicos da nossa disciplina. A gente está partindo agora para a reta final da aula. Tem mais escolas aqui, mandando alôs aqui. A escola Dom João Paulo, Vila Bosco, escola Ruth Rocha, a escola Dom João Paulo da professora Edileuza, a escola Ruth Rocha da professora Cleusa, a escola Emburana da professora Neia e a escola Maria Rosa de Oliveira, em Espigão do Oeste, da professora Elizabeth. Estão todos lá se preparando para responder a avaliação. E aí, gente, que bom saber vocês preparados aqui para a nossa avaliação. O que a gente tinha para revisar esse conteúdo. Eu espero que tenha sido bom para vocês relembrarem, tirarem dúvidas do que ficou. Por enquanto a gente fica por aqui e fica o nosso voto de boa prova, bom desempenho. A gente quer ver as notas maravilhosas de todo mundo aí. Boa prova, alunos! Educação à distância, mudando realidades.